A Polícia Civil analisa as contradições entre os depoimentos de parentes e funcionários do padrasto do menino Henri, o vereador Dr. Jairinho. Essas pessoas conheciam a rotina da família e tiveram contato com eles nos dias seguintes à morte de Henri. Quem está mentindo? Por que as pessoas estão mentindo para a polícia? É o que você vai acompanhar a partir de agora na reportagem. Vamos lá. As contradições estão na mira da Polícia Civil. Durante as 5 horas em que esteve na delegacia, a irmã do vereador Dr. Jairinho, Thalita Fernandes Santos, disse que já soube de desentendimentos normais, como qualquer casal, e que Monique Medeiros, a mãe da criança, chegou a comentar que estava levando Henri ao psicólogo, porque ele estaria com dificuldade de aceitar o relacionamento entre ela e o padrasto. Os agentes perguntaram se a irmã do vereador já viu Jairinho e o enteado juntos. E ela respondeu que sim, poucas vezes, mas que nunca viu nada de anormal. No dia da morte de Henri, Thalita lembrou que Jairinho ligou para a mãe para avisar, por volta das 5 da manhã, e que o vereador soava angustiado ao telefone. Ela também deixou claro que, mesmo sendo o dia do seu aniversário, não comemorou. Jairinho teria dito à irmã que não sabia o que tinha provocado a morte da criança, pois estava dormindo, que o menino apenas passou mal e foi socorrido. A tia disse ainda que não perguntou nada sobre o caso à mãe de Henri. Mas foi o que aconteceu depois da morte da criança que chamou a atenção dos investigadores. Após a repercussão do caso, Thalita levou as 2 funcionárias que trabalhavam na casa, uma babá e uma empregada doméstica, para o escritório de advocacia que defendia o casal. Agora, enquanto as 2 relatam à polícia que foram pressionadas a dizer que nunca viram nada de anormal, a irmã de Jairinho diz que pelo menos ela não pressionou ninguém a mentir. No depoimento, Thalita disse que perguntou para a babá de Henri, Tainá de Oliveira, se ela tinha visto qualquer anormalidade na família e que Tainá relatou nunca ter visto qualquer evento estranho. Thalita ressaltou que disse que a funcionária deveria falar a verdade. Mas não foi isso que a babá disse à polícia. Às vésperas do primeiro depoimento, quando omitiu as agressões contra Henri, Tainá disse que foi coagida pela irmã do vereador. Disse para não ser juíza do caso do irmão dela, que menos é mais, dando a entender que não era para ela falar tudo o que sabia, já que todos estavam sofrendo muito. Ela ainda teria sido pressionada a apagar mensagens de celular, trocadas com a mãe de Henri, que já tinha feito o mesmo. Uma dessas conversas foi recuperada pela polícia. Na ocasião, a criança teria sido agredida pelo padrasto. Este vídeo, feito pela babá, mostra a criança mancando. Foi depois desse registro que outra briga começou na família. Na época, Monique estava neste salão de beleza. Uma cabeleireira presenciou tudo e contou detalhes à polícia. A funcionária declarou que, durante o atendimento, Monique Medeiros fez uma chamada de vídeo com o filho. Henri perguntou: "Mãe, eu te atrapalho?" O tio disse que eu te atrapalho. Ao que a mãe respondeu: "Não, de forma alguma." A funcionária percebeu que Henri chorava, um choro manhoso, e que ainda pediu que a mãe fosse para casa. Ela contou ainda não se lembrar ao certo se o menino disse que o tio bateu ou o tio brigou. Minutos depois, a funcionária afirmou que Monique estava exaltada e gritava com Jairinho: "Você nunca mais fale que meu filho me atrapalha, porque ele não me atrapalha em nada." Em seguida, a mãe de Henri disse ao namorado: "Quebra, pode quebrar tudo mesmo, você já está acostumado a fazer isso." Segundo o depoimento, a mãe de Henri teria desligado o telefone e perguntado para a cabeleireira se alguma loja do shopping vendia câmeras. Monique então apressou a profissional, pedindo que secasse a franja rapidamente, pois ela precisava ir embora. Também em depoimento à polícia, a empregada doméstica do casal disse que no dia viu que o menino estava com cara de apavorado. Leila Rosângela relatou ainda que a mãe dava ao filho 3 vezes ao dia remédio para ansiedade, além de xarope de maracujá. E que os remédios seriam ministrados porque a criança não dormia direito, passava muito tempo acordada, chorava o tempo todo e vomitava de vez em quando.
Por meio de um aplicativo de mensagens, o pai de Henri conversou com o apresentador Reinaldo Gotino, que prestou solidariedade. Leniel Borel disse que as últimas notícias acabaram com ele, tentando ser forte. Gotino perguntou se o menino dormia bem com ele e o pai respondeu que sim. Leniel foi questionado se sabia que o filho tomava remédios 3 vezes por dia e disse que não. Gotino perguntou então se a criança não fazia uso de medicamentos nem nos dias que estava com ele. E Leniel respondeu: o único remédio que Henri tomava era a vitamina C, para não ficar resfriado. Ele só tomava remédio quando ficava resfriado. A nossa busca não é por vingança, não queremos nos vingar de ninguém, não estou brigando por querer saber quem matou o Henri, de que forma ele morreu e por que ele morreu. Então, o que seria isso? Seria a justiça dos fatos. Tá aí, minha gente, uma reportagem completa para você entender que situação está nesse momento. Nós vamos ao vivo com a Kézia Oliveira, direto do Rio de Janeiro, caso Henri, ela atualizando. Nós encontramos, Kézia, olha só essa imagem que eu vou mostrar agora, câmeras de segurança que foram compradas por Monique, mas segundo ela não deu tempo de instalar. Ela queria flagrar o que Jairinho fazia com o Henri quando se trancava com o menino no quarto. Olha isso. Agora, essa mãe, ela só ia acreditar vendo. O menino falando não era suficiente. A empregada falando não era suficiente. A babá falando não era suficiente. Tava todo mundo mentindo, menos o Jairinho. Aí ela comprou as câmeras. Não deu tempo de instalar. Vem pra cá, por favor. A ex-namorada de Jairinho, Débora Saraiva, revelou com exclusividade ao jornalismo da Record que era dopada pelo vereador quando os dois estavam juntos. E ela vai depor pela 2ª vez e a qualquer momento ela chega na delegacia. É isso, Kézia? Isso mesmo, Gotino. A expectativa é grande para a chegada da Débora Saraiva, até porque ela teve um relacionamento de 6 anos com o vereador e afirma que era vítima de agressão por parte dele. E o pior é que o filho dela, na época que tinha 2 anos, também sofria agressões, também era torturado. Traços muito parecidos com o caso do menino Henri. E por isso, esses relatos, tudo que ela vai falar aqui, ela disse que dessa vez vai contar toda a verdade. Essa verdade vai ser muito importante para a polícia para traçar aí o perfil da forma como o Jairinho agia, né? A gente sabe que ele geralmente se relacionava com mulheres que tinham filhos pequenos e aí já tem esses registros de agressões a essas crianças. No caso da Débora, por exemplo, ela conta que a criança, né, o filho dela, na época com 2 anos, saiu em um dos episódios, saiu com o padrasto, saiu com o doutor Jairinho. E nessa saída, nesse passeio, adivinha, ele volta com o fêmur quebrado, estava com a perna quebrada. E qual foi a desculpa que ele deu? Que o menino caiu, simplesmente caiu quando estava descendo do carro. Em outro episódio, uma situação ainda mais constrangedora e inexplicável. Ele sai com o padrasto, ela diz também que essas saídas foram poucas vezes, mas em outro episódio que ele sai com o padrasto, ele chega com o rosto totalmente desfigurado em casa, com o olho roxo e Jairinho diz que ele caiu de cabeça. Foram alguns relatos, ela tinha muito medo, inclusive ela confirmou isso, que no primeiro depoimento ela não disse muita coisa porque tinha medo, ela sofreu muitas agressões também por parte dele, tentou alertar a Monique, mas disse que não foi ouvida, viu, Gotino? A gente segue aqui na expectativa da chegada dela. Então, Kézia, sabe o que a gente vai fazer? Eu vou colocar agora só o trecho que a Débora fala sobre o Jairinho colocando um pozinho branco na bebida dela, da filha, e o menino era agredido. O que me chama a atenção é que essa moça ficou com ele por um bom tempo, vários anos. Terminou, sabe quando? Outubro. Termina em outubro. E ele já começa o relacionamento com a Monique. Inclusive, ele não terminou com ela para começar, ele começou a sair com a Monique enquanto estava com essa moça. E essa moça descobre que está sendo traída e avisa a Monique, fala, ó, esse cara é violento. Dá uma olhada, o Cabrini perguntando para ela sobre o pozinho na bebida. É a Débora, a ex do Jairinho, que vai chegar na delegacia a qualquer momento. Descreva exatamente o que seu filho te contou. Ele disse que quando ele acordou, eles acordaram para beber água
E ele estava acordado, o Jairinho estava acordado, e ele pegou água para os dois, deu um para a Clara, um para o Enzo e falou: Clara, vai dormir, que eu vou cuidar dele. A Clara ainda insistiu para levá-lo, e ele falou assim: não, pode ir. E a Clara foi deitar. Aí nisso o Enzo falou que ele colocou ele deitado na cama, no sofá, colocou papel e um pano na boca dele e falou que ele não podia engolir o papel. E ficou em pé no sofá e pisou na barriga dele com todo o peso dele. Aí eu falei: mas ele tirou o pé? Ele falou: sim, botou todo o peso. E aí teve uma hora que ele conseguiu sair, foi que falou, ele falou isso pra mim: teve uma hora que eu consegui fugir dele, e aí eu corri pra você. Só que você não me ouvia. Eu tentei te chamar e você não me ouvia. Eu falei: mas você mexeu em mim? Ele falou: mexi. Você não me ouvia. E aí nessa hora ele falou assim, aí ele me pegou. Acho que foi o tempo de alcançá-lo, não sei. E hoje você conclui que você estava dopada? Sim, pela forma que eu acordei, sim. Só que eu não... Pelo que a sua filha, Clara, te contou? Sim, é porque... O que ela te contou exatamente? Ela falou que viu um pozinho branco dentro do copo, tanto no meu quanto no dela. Você diria que ele quase chegou a acabar com a vida do seu filho? Da perna? É. Da perna, não. O dia que ele pressionou eu acho que... o peito do seu filho? Eu não sei se ele tinha a intenção de matar. Que idade seu filho tinha? 2 para 3.